Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o podcast Viajando na Geografia, pensado, escrito e produzido pelos professores Guilherme Crisel e Pedro de Moura. Esse podcast foi criado para proporcionar um ambiente reflexivo para alunos, professores e todos aqueles que tiverem interesse pelo tema. Episódio de hoje: Pandemia e globalização. Loucura nas fronteiras. Como vai ficar a viagem? Bem, gente, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então a gente está voltando agora com o 5º episódio. Esse vai ter uma pequena diferença dos anteriores. A gente vinha discutindo como foco central a globalização, e a partir do 5º agora a gente está vindo com outro tópico central, que é a pandemia, né? Um pouco mais presente na nossa vida impossível, né? Assim como a globalização. Mas vocês vão ver que a gente vai estar trazendo elementos da globalização dentro da discussão, uma vez que a pandemia ocorre no mundo, e o mundo é globalizado, então tem tudo a ver uma com a outra, né? Então esse vai ser um episódio introdutório, que a gente vai estar falando sobre o que é pandemia, o que é epidemia, né, a origem de alguns termos, e uma apresentação, e vai ser um encaminhamento para o episódio que vai vir a seguir. Então esse vai ser um episódio introdutório, assim como a gente fez lá no primeiro episódio, né, onde a gente está fechando um ciclo e começando outro. Então, para começar a discussão, vou chamar o Pedro, né, para que ele fale para nós o que é uma pandemia, né? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Olá, Guilherme. Então, a gente vai falar sobre o que é uma pandemia, né, e tá conceituando isso, apesar de vocês estarem cansados de ouvir em diversos lugares sobre isso. Mas, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a pandemia ela é a disseminação mundial de uma doença, né? E o termo ele passa a ser usado quando uma epidemia, um surto que afeta uma determinada região, se espalha por diferentes continentes, com uma transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa passa para outra. As doenças das pandemias elas não ocorrem de hoje, ela é algo que faz parte desde o princípio da humanidade, principalmente com o surgimento das primeiras cidades e com a alteração das nossas dinâmicas espaciais. Então, a gente passa a alterar o ambiente que a gente vive, né, como uma forma de sobreviver e de se adaptar. E, a partir disso, então, começam a surgir essas doenças, assim. Com as primeiras cidades, então, diferentes grupos acabam se fixando em um determinado lugar, né? Há um crescimento populacional ou demográfico, como a gente fala, e diversos grupos, povos, pessoas passam a ocupar um mesmo espaço e compartilhar de alimentos, beber a mesma água, compartilhar espaços físicos, né? E isso tudo acaba propiciando para que começam a surgir essas doenças, né? E muitas delas estavam ligadas à falta de saneamento básico, principalmente por não se ter uma água tratada, por não se ter uma rede de esgoto, porque durante esse período as pessoas até faziam suas necessidades e acabavam que não tinham espaço para isso, né, para jogar isso fora, então elas acabavam jogando, sei lá, nas ruas, muitas vezes. É o quê? Ei, que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria, porra? Então, as pandemias, atualmente, elas surgem em decorrência dessas questões de saneamento, mas muito mais do que isso também é questões ambientais. Tem diversos pesquisadores falando que as pandemias, elas vão surgir a partir do momento que a gente tem degradado áreas ambientais, né? Você tem falado da necessidade de mudar nossas relações com a natureza. A gente tem cada vez mais avançado em certos habitats, extinguido certos locais, né? Avançando em áreas de preservação ambiental, com plantio de soja, com agropecuária. E isso faz com que animais que estavam nesses locais passem a ter um contato diretamente com a gente, né? A gente acaba invadindo um espaço que é deles. E a partir da invasão desse espaço, a gente passa a ter um contato diretamente com as doenças, com as bactérias desses animais, né, que estavam nesse meio, que só atingiam a eles, passam também a atingir a gente, né. Há uma questão também do que a gente fala
de um crescimento urbano sem um planejamento necessário, avançando em áreas que deveriam ser preservadas, e também há uma forte ligação com a questão do desmatamento, mudanças climáticas. É mesmo, é? Então agora eu vou listar e vou falar algumas pandemias que a gente tivemos e que acaba trazendo características em comum, principalmente questão de saneamento básico, como eu falei anteriormente. E a gente tem a primeira, que é a praga de Justiniano, e ela ocorreu no Império Bizantino, e ela tem esse nome justamente pelo reinado do Justiniano, durante esse período, que era um rei. Ocorreu no ano de 541, em Constantinopla, sendo uma das maiores cidades do mundo na época, né? Isso fez com que surgisse essa doença misteriosa e acabasse se propagando, né, se disseminando muito rápido, porque por ela ser uma cidade muito grande, né, e essas doenças acabam ocorrendo em áreas urbanas, principalmente, onde tem um fluxo muito grande de pessoas, então ela se espalhou muito rápido. E a partir de navios com mercadorias que chegavam na cidade, essa doença acabou atingindo outras partes do mundo e ela era transmitida através de pulgas de ratos ou até mesmo de ratos infectados. Anos depois, essa mesma pandemia ela aconteceu na Idade Média e a gente chama ela de peste bubônica e ela matou mais ou menos 75 milhões de pessoas e levou uma crise na época, né? Não existia nenhum antibiótico que pudesse curar as pessoas ou impedir a doença que se espalhasse. E o primeiro antibiótico, ele só foi acontecer em 1928. E a doença, ela permaneceu de 1343 a 1353. A gente tem a gripe espanhola, em 1918, ela durou até 1919. Ela foi causada pela gripe H1N1, que inclusive a gente tem vacina hoje em dia, né? E ela teria surgido nos Estados Unidos, mas ela recebe esse nome a partir do momento que a Espanha começa a divulgar sobre a Primeira Guerra Mundial e falar sobre o contexto do vírus, né? Na época, muitos países, em função da guerra, acabava deixando de lado a questão de estar acontecendo uma pandemia e de estar se propagando. E a Espanha foi um dos primeiros países a falar sobre isso, né? Então ela recebe esse nome em decorrência disso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então agora eu vou passar para o Guilherme, porque ele vai falar um pouquinho sobre como essa pandemia, como essas coisas todas que aconteceram, como isso atinge, né, a nossa vida diretamente, atinge a questão de fronteiras, barreiras sanitárias e várias coisas que acontecem. Não, Pedro, gostei muito do que você está falando, e só para complementar, antes de entrar no assunto, que me veio muito, duas coisas me vieram à mente. Enquanto geógrafo, a gente pensa muito nos alguns conceitos como espaço, né, e região, e densidade demográfica também a gente pode trazer para essa discussão, uma vez que todas as pandemias que citou surgiram em grandes centros urbanos, né? O coronavírus não é diferente. O surgimento dele ser na China, que é um grande centro urbano também. Assim como a gripe espanhola, que não surgiu na Espanha, tá, gente? É um nome que foi dado a priori, depois, a priori não, posteriori. Vocês estão entendendo. Foi dado depois, mas a gente tem que pensar o seguinte, que a relação humana, né, ela possibilita algumas coisas, como o Pedro falou, e essas alterações no espaço e no meio. A gente pode trazer para cá o aquecimento global. Tá, Guilherme, o que tem a ver com o aquecimento global? Gente, as geleiras estão derretendo. Vocês têm noção da quantidade de bactérias que estavam congeladas, estavam isoladas nas geleiras? A quantidade de micro-organismos que estão surgindo no mundo são enormes. Por quê? Porque há um processo de gelamento, de gelo, né? E isso que não estava exposto agora está, né? Então a gente está voltando para esses grandes centros urbanos. A gente pode pensar assim, a título de curiosidade, o termo quarentena. Né? A quarentena está presente na nossa vida agora muito, muito forte, né?
E acho que só por curiosidade o surgimento desse termo. Quarentena surgiu lá no século XII, o termo, né? Em um território de Veneza. Veneza, hoje uma cidade italiana, né? Era uma cidade portuária, Veneza ainda, né? Dentro d'água lá, gente, né? Tem os canais e tal. Mas o que acontecia era um ponto comercial importante. Então havia gente entrando e saindo naquele momento, século XII, navios. Navios pouco higiênicos, com muitos ratos, né? Tu passava meses no mar. Não preciso explicar como é que era a questão sanitária dentro desses navios, né? Só pelo fato, ou quem assistiu Piratas do Caribe, alguma coisa assim, tu vai ter uma mínima noção do que eu estou dizendo. Então, pensem comigo. Surgindo, então, naquele momento, a peste bubônica, que é a mesma peste negra que o Pedro já falou, se espalhando pela Europa. O que Veneza fez? Né? Decretou que para as pessoas poderem descer dos navios, elas tinham que ficar um período isolados dentro do navio no porto, né? Para o quê? Para não contagiar a cidade, não contaminar a cidade. Quarentena surgiu de 40 dias. No caso, estava em italiano, que eu não sei a pronúncia agora, mas traduzindo quarentena de 40 dias. Não se sabe por que 40, tá? Eles não tinham noção do porquê, mas foi decidido porque acho que 40 dias dá para nós saber se alguém está infectado ou não, né? Vamos ver. A quarentena em si não precisa necessariamente ter 40 dias. Quarentena de doença para doença varia, porque o processo de isolamento. Coronavírus na atualidade é de 14 a 18 dias, mais ou menos, o isolamento, variando um pouquinho. Cada organismo assimila de uma maneira diferente o vírus, obviamente, mas essa é a média. Então, se contraiu, tu vai ficar ali 2 semanas ali isoladinho, né? Até o vírus sair do teu organismo naquele momento, não ser mais, tu não poder passar ele para outra pessoa. É interessante pensar que aí, nesse exemplo, a gente já tem uma barreira sanitária há 800 anos atrás. O surgimento. Por quê? Não se tinha compreensão da relevância, né, de quão eficaz ela era, mas era uma tentativa do quê? De barrar o avanço daquela doença, daquela peste, daquele vírus. Não se tinha concepção de vírus também, né, gente? Uma doença. Para a tua cidade, para o teu território. Elas estão presentes hoje, as barreiras sanitárias muito presentes. E no Brasil, infelizmente, parece que a gente brinca com as barreiras sanitárias, porque tu chega alguém de um avião de São Paulo, faz um teste, antes do teste sair o resultado, o cara vai para o Rio de Janeiro de avião. Aí somente quando ele chega no Rio de Janeiro, eles descobrem que o cara estava positivo, o cara estava contaminado com a doença. Entenderam? E aí o que acontece? Quantas pessoas foram expostas dentro de um avião, do outro avião? Essas pessoas foram para suas casas, pegaram um táxi, andaram de trem, de metrô. Então, a importância da barreira sanitária para se prevenir do vírus. A gente pode pensar no Brasil novamente, no início da pandemia, enquanto alguns países dificultavam um pouco o acesso do turismo ao seu país, ou próprias relações, né, dessas trocas, seja de mercadoria ou de pessoas que circulam no mundo globalizado. O Brasil nunca teve, no início da pandemia, um posicionamento mais sério com isso, exigindo que ficassem alguns dias em observação, como alguns países fizeram, né? Agora mesmo com as novas variantes no mundo, houve um novo fechar de fronteiras nessa tentativa de impedir que essa cepa, né, que essa variante, que esse vírus venha para o país, porque já está um caos. Imagina com a variante indiana, por exemplo, que é muito mais agressiva. Então a gente tem que ter essas questões, né, para discussão. A importância da prevenção, né, e da importância desses gestos da própria barreira sanitária. E como isso implica na livre circulação, tanto de pessoas quanto de mercadorias. Porque isso vai ser alterado. Nós estamos num estado de exceção. Não é um momento normal. Há um vírus e ele se espalha, há um colapso nos sistemas de saúde no mundo todo, né? E essa necessidade do quê? De diminuir a circulação, porque através da circulação a gente dissemina o vírus. A importância de usar máscara, né, gente? Não é para te não pegar, é para te não transmitir, principalmente, né? E então, só para se encaminhando para o final, porque já falamos demais, para variar, esse é o mal meu e do Pedro, a gente não consegue se manter um pouco tempo a fala. Como esse episódio é um episódio introdutório, alguns dos conceitos que a gente trouxe aqui, a gente vai aprofundar nos próximos. Principalmente no próximo episódio, a gente vai estar trazendo alguns conceitos legais aí. Então, a gente vai estar falando do surgimento e disseminação do vírus pelo mundo, de como isso ocorre e como a globalização afeta isso, né? Vai ter até uma indicação de um jogo do celular sobre isso, que tu é o vírus e mata as pessoas. Muito poético, não sei.
Engraçado? Pode ser, mas tem um jogo. O enfrentamento da pandemia no mundo, como a gente se relaciona com isso, os fatores sociais, econômicos e culturais no enfrentamento do vírus. Então, como é que um país enfrenta de um jeito e outro do outro, e o porquê disso. E a corrida pela produção de vacinas, tá, gente? E aqui só uma piada que, se me permitem, não tem chip nas vacinas, gente. Tá? Até porque, na teoria da conspiração, se a China pudesse fazer um chip e botar na vacina, nós já tava tudo chipado já. Porque tava na Coca-Cola, tava no celular. O controle não precisa ser da vacina, né, gente? Basta tu falar perto do teu telefone que tu quer comprar uma televisão. No outro dia vai ter propaganda de televisão em tudo que tu abrindo nas tuas redes sociais. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vendo pela primeira vez. Basta tu pesquisar alguma coisa que tu tá ralado. E para finalizar, então, vou passar pro Pedro aqui fazer o encerramento e fazer as indicações da semana. Então, acho que era isso, pessoal. A gente vai finalizar aqui. Então, a gente encerra com o momento indicação, onde a gente indica filmes, séries e tudo que a gente possa refletir sobre o episódio de hoje. O primeiro filme que a gente indica é um filme chamado Caça às Bruxas. Ele tem a direção do Dominic Sena. Ele retrata uma realidade da Idade Média, né, que é justamente quando surge a peste bubônica e quando a população acaba falecendo, morrendo devido à doença, só que eles não sabiam do que era, né, do que surgia essa doença, e eles começavam a culpabilizar, então, mulheres, em que eles começavam a chamar, enfim, de bruxas, enfim, coisas que a igreja criou nesse período, né, para culpabilizar alguém. E aí diziam que eram forças das trevas e diziam que elas eram culpadas, então, por essa peste. Mas eu não vou dar mais spoiler, senão vai ficar sem graça. Mas é um filme muito bom, então assistam. Depois a gente tem o filme Contágio, que ele trata justamente de como funciona a disseminação de um vírus, né? Como isso acontece, que também é muito bom. E, por último, a gente tem um canal no YouTube chamado Nerdologia, e esse canal ele tem vários vídeos super didáticos sobre pandemia, sobre vírus, sobre questão espacial, como a gente falou aqui, e muito assunto, assim, muitas coisas sobre o novo coronavírus e outros assuntos que são bem bacanas.